Olá, eu sou o jornalista Nicolau Frederico. A partir de hoje vou apresentar o programa Memória Viva. O Memória Viva era apresentado pelo jornalista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Tarcísio Gurgel, e já tem mais de 2 décadas. Hoje temos o prazer de entrevistar o jornalista e professor Vicente Cerejo. Vicente Alberto Cerejo Gomes é natural de Macau, 66 anos, é jornalista profissional desde 1970, quando começou como aprendiz de redator noticiarista na Rádio Rural. Durante 24 anos, atuou no Diário de Natal. Foi repórter, redator, editor-geral, colunista e diretor comercial. Lançou a coluna Cena Urbana há 32 anos no Diário de Natal. Publicou-a durante 1 ano na Gazeta do Oeste e ao longo dos 18 anos de circulação do jornal de hoje. Atualmente, há mais de 2 anos, no Novo Jornal. É também cronista diário do Novo Jornal. É professor aposentado do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da cadeira de Jornalismo Impresso, com incursões pela Sociologia, pela Comunicação, Cultura Brasileira e estilos jornalísticos. É escritor, autor de 3 livros de crônicas, Cena Urbana, Cartas da Ridinha e Canção da Noite Lilás. É membro da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Integrou o Conselho Estadual de Cultura do Governo do Rio Grande do Norte por 2 mandatos. Vive em Natal desde 1960 e gosta de livros novos e principalmente velhos. Para nos ajudar nesta entrevista, nós convidamos o professor e jornalista Tarcísio Gurgel e o jornalista Aloísio Lacerda. Cerejo, é um grande prazer aqui da TV Universitária e do Memória Viva recebê-lo. Então, eu gostaria que você nos dissesse, já que você é de Natal, natural de Natal, como foi a sua infância naquela cidade lá? Eu sou macauense de abril de 1951. Eu tenho, portanto, 66 anos. Eu não nasci na Rua da Frente, embora a Rua da Frente tenha sido, do ponto de vista do idílio literário, na minha pretensão, o lugar que eu escolhi para trabalhar como um território, né, digamos, que dançasse ali entre o real e o irreal. Na verdade, eu nasci na Praça da Conceição, que fica por trás da matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde era vigário Monsenhor Honório, que é praticamente o santo de Macau, como João Maria, o santo de Natal. Muitas vezes beijei a mão dele, quando encontrava ele fazendo aquele pequeno trajeto entre a casa paroquial na praça e a sacristia da igreja. E dizia meu pai que ele tinha uma ternura tão grande pelo sofrimento das mulheres de Macau, porque os homens eram muito machistas, que a todos ele perdoava, mandava rezar uma Ave Maria para não perder o hábito, e ele dizia, raivas e impaciências, não é? Está perdoada. E quando que começou essa sua arte, que eu considero você um artista das letras? Quando que começou isso? Você sabe, o meu destino, tudo na minha vida foi por acaso. A única coisa que foi intencional foi me formar em Direito, para tentar cumprir uma tradição de família, e por isso mesmo foi a única coisa que não deu certo. Porque embora eu tenha feito vestibular de Direito, na turma de Eduardo Nobre, que hoje está aposentado como Procurador da República, uma das inteligências da minha geração, da turma de Caio Graco Pereira de Paula, que hoje é o maior advogado da área criminal na cidade, de Roberto Guedes da Fonseca, que depois, já maduro e aposentado do jornalismo, fez Direito. Apesar disso tudo, eu, quando terminei o primeiro ano de Direito, disse à minha mãe, olha, mamãe, não dá. E minha mãe, irmã do desembargador Matos Cerejo, meu avô, né, com relações com essa, né, também de Direito, o pai dela, enfim, não deu. E eu tinha medo de dizer isso a meu pai, sim, porque meu pai tinha o sonho de me ver advogado, né? Não queria que eu fosse procurador nem desembargador, ele queria que eu fosse advogado. Ele disse, na tribuna defendendo a braços soltos, ele dizia. E mamãe vai a meu pai e disse, Severino, olha, Vicente não quer mais fazer Direito. Eu tinha acabado de terminar o primeiro ano. Ele disse, diga a ele que eu apoio no que ele quiser. Ele disse, ele quer ser jornalista.
Ele disse, deve ser influência da namorada. Eu já estava namorando com o Rejane. Mas diga a ele, Benigna, que jornalista nem doutor é. 30 e tantos anos depois, Gilmar Mendes caça a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Eu disse, se papai estivesse vivo, dizia, eu não disse a você. Então, jornalista, vim para cá. Não, comecei a namorar com o Rejane e fui trabalhar na Rádio Rural, onde a Rejane já tinha um programa, Música e Diálogo, com Dailô Varela e Marco Silva, que era uma loucura. Eu não sei como... aquele programa só estava no ar porque o irmão de Rejane, o Tomás, era diretor. Sim. E pelos padres estaria fora do ar tranquilamente. Você imagina que a única propaganda que aceitava sair no horário era um café. E eles três, ao invés de chamarem a pasta comercial corretamente, chamavam café, café, café. Era um negócio diferente. Mas Marco Silva vai embora, os dois vão embora. Dailô, que ficou o tempo inteiro em São José, depois de um estágio em São Paulo, foi para São José dos Campos, e Marco Silva, que transformou-se num grande professor de história, professor hoje livre docente do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Né? Estudioso, inclusive, primeiro grande estudioso do Amigo da Onça, do humor no Brasil, através do Amigo da Onça, do nosso Péricles. Eles foram embora, então... Da revista Cruzeiro. Acabou o programa e relançou com outro nome, que achava que não conseguia fazer a mesma coisa, então lançamos um programa, eu e ela, né? E sui generis, programa. E ficamos lá. Um belo dia aparece um anúncio no Diário Natal. Diário Natal contratando para um teste de seleção, porque Cassiano havia, quando saiu da prisão, como preso político, o senhor Alves convida Cassiano para ir para o Diário com um projeto, um sonho que Alves nunca realizou, que era fazer o Poti ser matutino, né? e o diariamente matutino, e o Diário Natal vespertino. Porque ele conservou os dois títulos. Tanto que era de terça a sábado o Diário Natal, no domingo ele conservou o Poti para manter vivos os títulos, porque naquele tempo era o mais valioso, era um título vitorioso. Mas em plena luta veio uma crise, a famosa crise do papel, que gerou até um livro de Alberto Dines, O Papel do Jornal. E então o projeto é cancelado. Dos aprovados, só 2 foram aproveitados, que a Rejane foi aprovada também, mas 2 foram aproveitados porque eram mais voltados para repórter em si, que era o nosso Edilson Lima, Kingsbury, que foi para a área de esporte. Eu fiquei na área como repórter da Geral no Diário Normal, que aí acabou o projeto de 2 edições. Isso já é na década, Cerejo? Isso é em 1971. Sim. Meados de 71. Então, e passou também no concurso Ayrton Bulhões, mas nessa coisa... Meu conterrâneo da Rua da Frente. Entre sair e não sair a nova edição, ele recebe um convite da tribuna e vai para a tribuna. E fica na tribuna até se aposentar. E eu brincava com ele, quando ele ficava na interinidade de ordem. Eu digo, olha, eu vou dizer o seguinte, Cereja, não teci na coluna, Cereja é o maior repórter da Rua da Frente. E eu digo que o senhor é o maior jornalista econômico da Rua da Frente. Como só tem nós dois, ninguém protestará. Muito bom. Cereja, eu vou pedir permissão a Nicolau. Perfeito. É um defeito de origem, você sabe disso. Para perguntar a você o seguinte, quer dizer, você voltou a mencionar aí a sua Macondo, né? Macau. A minha Macondo. Eu queria pedir a você para voltar um pouco ao chão de Macau, para falar do seu alumbramento na descoberta das Salinas, da Marizia, das grandes personagens, bem lembrado, ainda com um acento meio romântico, que o cercavam enquanto menino e que aparecem tanto na sua obra de cronista, talvez até a indicar um ficcionista que você ainda não se decidiu ser. Porque o cronista ele termina de fôlego curto. Né? É difícil, ele não sustenta a tessitura, a trama de uma história mais longa. Mas Macau, eu só vim descobrir Macau quando deixei Macau. Deixei Macau em 60. Nós vivemos no misto de Chico de Gustavo. Eu me lembro. Você tinha o quê, 12 anos? Eu tinha 9 anos, nasci em 51, vim em 60. Meu pai ficou porque trabalhava na Capitania dos Portos e só pôde vir quando um amigo dele, que era um líder sindical de esquerda, a quem ele escreve, já sem esperança de conseguir sair de Macau para cá, nós morávamos, eu e meus irmãos e minha mãe, na Pinto Martins, né, olhando para o mar, onde tinha um grande craque que era Zizinho. Um Zizinho, que hoje é médico, era um craque da pelada
da Pinto Martins. E meu pai escreve para esse amigo, que era um líder de esquerda, que era diretor do IAPM, Instituto Nacional de Pensões dos Marítimos, sindicalista de Macau, que chegou a diretor do IAPM. E depois de esperar alguns meses, já imaginava que não tinha mais esperança, chegou uma carta desse amigo de infância dele, que era um líder nacional nos processos de sindicatos lá no Rio, com o diário oficial, com a nomeação do meu pai. Estamos falando da época de Jango, ou ainda Jango? Jango. Com a carta, com o diário oficial, uma carta dele pedindo desculpas pela demora, mas o diário oficial da União nomeando a transferência de papai da Capitania das Artes para o IAPM. Aí ele vem para Natal, Mas Macau, continuando, Macau é o seguinte, eu só vim... na verdade, eu reinventei Macau. Eu precisava reinventar Macau. E ocorre uma história muito interessante, que ela viaja a Macau, a senhora do governador Geraldo Mello, pela primeira vez que ela vai a Macau, o governo Geraldo na campanha. E ela encontra comigo e diz, meu filho, Macau não é nada disso que eu li. Não. Macau, a rua da frente estava vivendo um momento de muita tristeza, tudo destruído. Não era mais da frente, porque construíram na outra margem, não via mais o rio. Eu digo, mas dona Dinória, a senhora se tem me consultado, não teria deixado a senhora ir a Macau. Porque a Macau que eu trato é outra Macau, a Macau da minha infância. A Macau, que era meio quixote, daquelas pirâmides belíssimas na entrada da cidade, dos cataventos. Eu digo sempre que o índice de Macau é elevado, com alcoolismo, com isso, com aquilo, porque Macau é meio quixotesco. Para sobreviver, a gente lutava um pouco contra os moinhos, a gente lutava um pouco contra aquelas pirâmides, né? E a vida era assim. E, ao mesmo tempo, Macau tinha coisas interessantíssimas. A minha mãe, por exemplo, foi vizinha do doutor Menescal, pai de Ricardo Menescal. Roberto. Então, de Roberto e Ricardo Menescal. A minha mãe foi vizinha de Ianto e se impressionava. Quando Ianto volta a Macau para visitar a cidade, e passa uns dias na cidade, e as pessoas eram impressionadas com a elegância de Ianto de Almeida. E você cercado de pessoas também meio mágicas. Eu lembro, por exemplo, de você contando uma história que só tem graça se você contar e se você concorda em repetir, que é de acho que uma parenta ou uma amiga idosa já da sua família e tal, que tinha uma menina, uma netinha, que era muito peralta, corria para um lado para o outro, e ela falava moderação. Não tinha essa história? Era uma madrinha da minha mãe, uma mulher muito de uma certa fidalguia. Macau tinha aquele povo pobre, mas ao mesmo tempo tinha uma pequena fidalguia que vivia em torno das salinas, né? Que eram pequenos executivos das salinas. Você estava falando, a Luísa e essa madrinha da minha mãe era uma mulher muito elegante, e era de tarde botava uma cadeira de balanço para ela e uma cadeira de balanço para a filha, de lado, pequenininha a cadeira de balanço. E ela ficava ali fazendo crochê e esperando a brisa da tarde, vendo o rio, o estuário do Rio Açu, aquele delta do Rio Açu, encontrando o mar, as barcaças chegando. E a menina era uma menina muito peralta, mas ao mesmo tempo era uma menina simples como outra qualquer. E bastava que a menina balançasse a cadeira, ela já sentia que a menina ia levantar. E dizia, sem nem olhar para a menina por sobre os óculos, a agulha de crochê trabalhando entre as mãos. Moderação, Vilma Lúcia. Aquela coisa, né? Macau tinha isso ao mesmo tempo. O ex-governador Zé Varela também. Zé Varela morava na Rua da Frente. Exatamente. Morava na Rua da Frente, depois da minha casa, que por sua vez era depois da casa de Ayrton Bulhões. E quando mamãe queria saber se o doutor Zé Varela já tinha passado por consultório, que ele aí não usava carro, porque era muito perto, ele ia a pé, que era na Praça da Conceição, ou perguntava a mãe de Ayrton, ou ela perguntava a minha mãe. Ela dizia, Benigna, doutor Zé Varela já passou? O doutor Zé Varela ia de paletó branco, impecável. Linho. Na condição de ex-governador. Na condição de ex-governador. Linho, óculos Ray-Ban e chapéu do Panamá. Né? E minha mãe dizia, ou ela dizia para minha mãe, Benigna já passou, quebrando no linho. Ele era altaneiro, enfrentando o vento. Né? Agora, chapéu Panamá. A Luísa também ia começando aqui uma pergunta que ia fazer sobre a parte sindical, como você ia falando. Não, era porque na época a liderança sindical, aí, na sua infância ainda, não sei se você chegou a conhecer, lá nessa condição, como ainda criança, está vivo ainda, o deputado Floriano Bezerra. Floriano Bezerra, que eu fiz o prefácio do livro de memórias dele. Exatamente. E ele foi quem saudou Jango quando esteve. Exatamente. É verdade. Exatamente. E de uma coerência absoluta.
nunca mudou de opinião. É. Agora, você chega a Natal com a idade de 9 anos. Portanto, é um menino descobrindo o mundo. É uma cidade grande, Como é que, né? Então, como é que você vê essa diferença sua da vinda de uma Macau tão ainda romântica? Eu fui morar na Pinto Martins, minha mãe alugou uma casa a seu Pedro, irmão do doutor Onofre, seu Pedro Lopes. Uma casa alpendrada, cada um tinha a sua rede, uma mesa, uma casa muito humilde. Minha mãe, uma grande figura, né? Meu pai mandava a feira que vinha pelo ônibus, já tinha um ônibus de Chico de Gustavo, que hoje é a empresa Cabral, que trazia as coisas lá para casa e ela administrava aquilo para que desse durante 15 dias, até que viesse outra remessa. E meu pai, uma vez por mês, vinha. E meu pai contador formado e precisava ser transferido, mantendo a condição de contador, porque contador no serviço público já ganhava pouco. Se ele abrisse mão da condição de contador, daí aquela espera que o amigo fizesse a transferência dele da Capitania dos Portos, como funcionário civil da Marinha, para funcionário do IAPM. E a vida era uma vida muito difícil. Uma tia minha, de Aneube, que morreu depois do primeiro parto, não chegou a conhecer o filho, ela preocupada de como fazer para eu começar a estudar. Eu tinha estudado com uma professora chamada Dona Nanu. Em um determinado momento, chama meu pai e diz, olha, eu não tenho mais o que ensinar, ele tem que ir para uma escola. Então, a escola começou aqui no ginásio São Luís, onde eu fiz o exame de admissão e o primeiro ano. Quando eu termino o primeiro ano, entra uma crise maior ainda sobre nós, né? Nós sempre enfrentamos essas crises com a dignidade da minha mãe e do meu pai, mas sempre enfrentando uma crise de vez em quando. Então eu fui para o colégio Ginásio Noturno Monsenhor Mata, frustradíssimo, porque eu me matriculei no Ateneu. Houve um descontrole nas matrículas, houve excesso. E os excedentes do Ateneu foram para o Ginásio Noturno Monsenhor Mata, no Grupo Alberto Torres, sob a direção do doutor Milton Amaral. Esse detalhe é curiosíssimo, Cerejo, se você me permite a interrupção, porque denota a qualidade da escola pública. Né? A importância, eu não consegui. Os grandes professores estavam lá. E no Monsenhor Mata eu vou ser aluno de quem? Eu vou ser aluno de Paulo Lopes Saraiva. Pronto. Que nos ensinava análise sintática com Camões. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Memória Viva. Voltaremos dentro de alguns instantes.